Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Que bom estarmos aqui novamente. Espero que esta semana tenha sido muito proveitosa para você. As lições tenham sido ótimas. Tenhamos, não tinha assim, sem sombra de dúvida, que Jesus é uma pessoa de amor, que nos ama, está conosco, a todos os momentos, nos protege, guarda, nos ajuda de todas as maneiras, seja fisicamente, seja psicologicamente, enfim. Mas, esta semana, nós vamos ver um outro lado agora do que João tem para trazer para a gente. Nós vamos ver mais 3 sinais que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, dessa vez, para nós podermos estudar a lição dessa semana, melhor, estudar não, recapitular a lição dessa semana, eu estou aqui com a Joyce e a Vitória, lá da Igreja de Areado, certo? Sejam bem-vindas. Joyce, manda um oi para a gente, por favor, aí. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Uhum. Um feliz sábado, uma boa... Um bom dia aí pra todos, né? Vitória, por favor, manda um salve pro pessoal também. Oi, gente, feliz sábado. Aqui é eu, a Victoria e a Joyce. Nós somos lá da Igreja de Areado, né? Viemos aqui recapitular a lição dessa semana. E a gente fica muito feliz com a presença de vocês. Espero que seja proveitoso para todos. Bom, pra gente começar então, como é costume, né? O pessoal que tá em casa já conhece, aqueles que puderem, fechem seus olhos, aqueles que não puderem, apenas ali escutem conosco, Vou pedir pra Joyce mesmo faz pra gente uma oração pra gente começar, por favor. Grandioso Deus, Pai poderoso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui para estar recapitulando mais um capítulo dessa lição, para ver a divindade do Senhor, para aprendermos mais sobre o Senhor. Nós te pedimos que o Senhor esteja conosco, seu Santo Espírito venha fazer morada em cada um de nós, para as pessoas que estão assistindo, que o Senhor venha nos encher, que perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, então como nós já falamos, na semana passada, Vitória, a gente estava estudando sobre, diria-se assim, um lado mais humano, um lado mais de compaixão de Jesus mesmo, mostrando ali, nós vimos diversos milagres, como eu disse semana passada, um milagre para mim que é fenomenal, inclusive aquela série The Chosen, trouxe esse milagre do tanque de Betesda, para mim é fenomenal, quando o paralítico, Jesus vira para o paralítico e fala assim, olha, não é o tanque que você precisa de mim, é de Jesus, mostra ali, realiza um milagre, é algo maravilhoso. Sim. Mas essa semana nós vamos falar sobre divindade. Por que isso é tão importante? Por que João vai fazer questão de trazer mais 3 milagres que vão falar sobre a divindade de Jesus? O que isso mostra pra gente? Que é aí que a gente vê a diferença de Jesus com os outros que vieram antes dele, Porque antes havia só os profetas. Então as pessoas conheciam Isaías, conheciam João Batista. Mas Jesus, aquele que é 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus, isso nunca havia existido na história, Então Jesus, ele mostrar esse lado homem dele, mas ele também mostrar que ele é o próprio Deus, isso é muito importante. Porque é as coisas que foram criadas e ao próprio Criador. E Jesus, ele veio para mostrar que ele era o próprio Criador, ele era o próprio verbo, Ele não era alguém criado como os outros que haviam passado, ele era o próprio Deus. E nesses 3 milagres, Joyce, ficou muito evidente isso, que ele é o próprio Deus que estava ali na terra, Porque nunca antes ninguém havia ressuscitado alguém, nem aberto os olhos de alguém que era cego de nascença. Então Jesus, ele vem com características que já tinham sido profetizadas para mostrar que ele era o próprio Cristo, Sim, algumas pessoas, lá na Bíblia, falam que ele era um profeta, mas não, ele estava ali como a divindade de Deus, participou da criação, ele fez esses milagres, e tudo, a divindade estava presente naqueles 3 milagres que ele fez e mostrou que ele era diferente dos profetas que as pessoas achavam, É legal de a gente pensar justamente isso, porque a gente pode até argumentar aqui, que esses primeiros 3 sinais, a gente pode olhar um lado bem cético, poderiam até
às vezes, quem sabe, né, ter sido realizados ali por algum tipo de enganamento, né? Nós falamos semana passada que o vinho de Caná lembra muito, por exemplo, o que aconteceu nas águas do Egito, né? E a gente sabe que lá no Egito, quando o rio Nilo se tornou em sangue, os próprios encantadores do faraó fizeram com que aquele resquício de água virasse sangue também. Então ainda poderia ser argumentado, não, ele é só um ilusionista, ele é um encantador, um mágico, mas agora esses milagres vão mostrar que Jesus realmente era mais do que uma pessoa comum, né? Isso. Então, vamos começar aqui. Então, Vitória, o primeiro milagre que a lição vai trazer pra gente está em João 6, que é o milagre ali da multiplicação dos pães e dos peixes. O que a gente pode tirar dessa parte aí? O que você tirou de legal desse trecho aí pra gente? É que a multiplicação, né, dos pães, ela está relacionada também, né, com Moisés, da época do maná, mas que também tinha a parte física do pão, das pessoas que estavam com fome, aquela multidão que seguia Jesus, eles estavam com fome, mas também eles tinham fome espiritualmente, e que Jesus, ele é o pão da vida. Assim, vários versículos, né, do Novo Testamento fala que Jesus é o pão da vida, e então as pessoas estavam famintas, né, fisicamente e espiritualmente. Jesus, ele pôde saciar elas das duas formas, espiritualmente e fisicamente. A gente vê o tempo todo um paralelo entre Jesus e Moisés, né? Então, assim, ambos tinham uma multidão que estava ali junto com eles, uma multidão faminta, e eles mostraram ali que eram o provedor. Então, aqui Jesus, nesse aspecto da divindade dele, ele veio para mostrar que ele era o provedor. E assim como Moisés, né, ele conseguiu prover aquilo ali para o povo que estava naquele momento. Então, Jesus, além dele falar, né, eu sou o pão da vida, ele mostrava pelas atitudes dele que ele era o pão da vida. Então ele falava assim, se você está comigo aqui, as suas necessidades elas vão ser supridas. Porque a gente sabe que, infelizmente, né, muitos falam sobre amor, mas não amam verdadeiramente. Agora que Jesus não, ele veio aqui, eu sou o pão, mas eu também provei para vocês os pães. Né? E o legal da gente pensar nesse milagre também, que assim como aconteceu com o maná, né? Porque o maná foi algo, assim, surreal, né? Não tinha como ninguém fazer nada. Porque ele caiu do céu e as pessoas, o máximo que as pessoas podiam fazer é aceitar ou não. Falar, não vou comer o maná, não quero comer, vou passar fome, sei lá, fazer jejum. E a mesma coisa aconteceu aí com esse milagre, né? Porque você tinha uma quantidade muito pequena de alimento e o máximo que as pessoas podiam fazer é olhar e esperar que acontecesse alguma coisa. E aí Jesus vai fazer um milagre na frente de muitas pessoas, né? Dezenas ali de pessoas, centenas de pessoas. E para ficar claro, né? Falar, olha, não tem... Isso aqui não é um truque de mágica, né? Não tem como uma pessoa comum pegar essa quantidade de comida e fazer isso se multiplicar a ponto de, né, só apenas homens, né, contando homens aqui, mais de 5.000 pessoas serem alimentadas. Então, esse cara não é uma pessoa comum, né? Ele realmente ele é o que ele prega, né? Começa aqui, então, essa mostra aqui, né, de divindade. E a gente vê a atitude das pessoas nesse momento, né? Então, eles querem fazer ele rei a qualquer custo. Eles falam assim, imagina no poder uma pessoa que dá pão de graça para todo mundo, vamos pensar assim, né? E nesse momento, eles começam a admirar Jesus. Mas a gente vê que não é todos os milagres que isso se mantém. Porque Jesus, ele veio fazer um divisor. Então, muitos ali creram nele, mas a partir daquele momento também muitos começaram a odiá-lo, né? A pensar que aqueles milagres ali não eram divinos, né? E sim da parte, né, do inimigo. Né? E que Jesus talvez estivesse querendo algo terreno, né? E nunca foi a intenção dele isso. Então as pessoas olhavam e falavam assim, lá, ele está querendo ser o rei, querendo ser o novo Salomão, o novo Davi aí, acabar com Roma. E também muitas pessoas acabaram seguindo ele por puro proveito, né? Se for pra comer de graça, quem é que não gosta de comer de graça? Né? Exatamente. Vamos ficar por aqui mesmo. Por isso que quando ele fez aquele sermão lá, que foi um divisor, né? Que ele falou assim, eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça, né? Então, assim, se você quer me seguir, mas você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que enfrentar muitas coisas. Então, ele tirou essa coisa de, eu não vou ser o rei daqui da terra. Vocês pensam que eu vim pra cá pra ser o rei daqui, então não adianta vocês me seguirem, né? Aí foi um divisor, né? Sim. Bom, então vamos avançar. Este primeiro milagre mostra justamente isso.
O segundo é quando Jesus, a gente está lá no capítulo 6, né? Continuando ali, a partir do versículo 14 e tal. Jesus vai mostrar agora e ele vai começar a falar justamente isso. E as pessoas vão começar a contar. Vai falar assim, olha, esse aqui, né, como aqui diz o versículo 14, este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Né? O que essas pessoas estavam falando em relação a isso? O que a gente pode pensar aí, meninas? Qual que é a grande ideia disso aqui? O que os judeus estavam começando a enxergar, ou pelo menos aparentavam que estavam começando a enxergar com essa ideia? O que a gente pode trazer? Então, né, na questão, porque sempre eles eram muito fiéis à profecia, então eles eram muito apegados à profecia. E a profecia sempre falava que viria um Messias, né, que ele iria libertar o povo, e aí eles começaram a reconhecer nisso Jesus, né? E aqui fala assim que haveria de vir um profeta, então eles tinham essa ideia de que Elias, ele viria, aí depois veio João, eles pensaram, será que agora chegou o profeta, o Messias, né, que a gente estava aguardando? Né? Exatamente. E aí João falou, não sou eu ainda vai vir um após mim, né? E aí então chegou Jesus, e aí Jesus começou a cumprir tudo que estava na profecia ali, né? A gente tanto pode ver lá depois em Isaías, né, que ele foi o cordeiro, né, e ele entra em todas as descrições ali. Então ele seria esse profeta que eles estavam esperando, né? Como Elias. Falando com essa história. Então só pra gente pensar assim, né, em relação a questão, só que aí que tá, essa libertação, o que eles achavam que era essa libertação? Uma libertação do que a gente pode pegar aqui? Então, os judeus, a libertação, como foi em Moisés, né, da escravidão, eles tinham, né, essa ideia na mente deles. Mas assim, eles queriam também se libertar das coisas, do sofrimento que eles passavam, do Império Romano, né? Então, assim, o Império Romano, ele era muito opressor na época, né? Principalmente em questão dos impostos. Então, eles pensavam, assim, que o reino terreno de Jesus iria libertar eles da opressão do romano. Assim como aconteceu com Moisés, que lá em Moisés libertou do Egito ali, então eles falavam assim, vai ser essa mesma libertação, né? A gente vai conseguir ser o povo que, como a Bíblia falava, a gente é o povo escolhido. Então, a gente vai conseguir dominar e deixar, aí os romanos vão ser só nossos, eles que iriam dominar os romanos, no caso, né? Existia uma corrente de pensamento, né, que eles acreditavam que Jesus traria o reino de novo à grandeza do tempo de Salomão, né, que era uma grande potência comercial, todos os outros povos passavam por ali, admiravam, né, ainda não havia essa separação, né, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, mas admiravam ali o povo que morava, né? Eram comercialmente ricos, como a Bíblia fala, não havia fome, não havia pobreza, as pessoas todas tinham muita condição, então era um lado, eles estavam olhando para um lado mais humano da coisa, né? E às vezes até do próprio desejo egoísta deles, né? Porque o desejo deles não era o reino de Cristo, talvez, ou o céu, mas assim, um reino terreno ali, né? E aí Jesus o tempo inteiro reforçando, olha, pessoal, não é isso. Calma. Olha, Deus supre as necessidades de vocês, supre, mas a gente tem que lembrar que o reino não é daqui. Né? O reino, eu vim libertar vocês, mas não foi dos romanos. Eu vim libertar de uma coisa muito maior, né? E é justamente sobre isso. Mas assim, os próprios discípulos dele não entendiam isso. Então, até durante todo o ministério dele, né, os discípulos, eles vão o tempo inteiro questionando, né? Tanto que eles falam assim, a gente quer sentar um do lado direito, um do lado esquerdo no teu reino, porque eles ainda tinham na mente que era o reino terrestre. E Jesus o tempo todo mostrando a divindade dele, né? Tipo assim, não é daqui, é algo do céu, né? E interessante a gente pensar também nessa questão é que se a gente fosse pegar, olha, por mais que o reinado de Israel seja um reinado antigo, se a gente for pegar perto da grandeza da missão que Jesus teve, qualquer reinado da terra vai ser muito pequeno. Né? E isso que é interessante, Jesus, o Messias, né, o libertador, ele veio, né, e permitiu essa libertação, né, de um aspecto assim muito maior do que qualquer rei, qualquer pessoa terrena podia fazer, porque é impossível. Isso é interessante a gente pensar, né? Quando Jesus fala assim, olha, eu vim para libertar vocês, não é dos romanos, mas eu vim libertar do pecado, isso também mostra uma coisa interessante, porque nós, como seres humanos, né, somos incapazes de
por conta própria, nos libertarmos do pecado. Sim. E a Bíblia deixa isso claro. Paulo fala isso muitas vezes, olha, o que eu quero fazer, eu não consigo. Mas bem o que eu não quero. posso, né? O que eu não devo fazer, o que eu sei que é errado, isso aí vem fácil. A gente verdade. consegue fazer facinho. Mas aí a gente vê a natureza, né? Porque nós temos a natureza pecaminosa. Então a nossa tendência é sempre seguir para o pecado. E a gente vê a natureza de Cristo, que a natureza de Cristo não é uma natureza pecaminosa. Então o tempo todo essa lição fala um pouco sobre a identidade de Jesus também. Como que a identidade dele refletia nos milagres, né? Então assim, eu sou o pão da vida. É diferente de você dar o pão para alguém. Você ser o próprio pão é bem diferente. Então Jesus, ele, né, marcou assim, porque assim, não era uma natureza humana, era uma natureza divina. E isso muda tudo, né? Isso muda todo o cenário, né? Pois é. E o interessante a gente pensar também nisso é que, embora houvesse uma natureza divina, ele era tão humano quanto eu e você, né? Sim. E isso eu acho que é importante a gente pensar também, porque se a gente pensar assim, Jesus, ele era só puramente divino, num corpo divino, esse sacrifício seria injusto, Inválido, sim. inválido, porque eu vou falar assim, não, mas peraí, ele só conseguiu fazer o que conseguiu porque ele era Deus, mas se eu fosse Deus eu também conseguia, né? E na verdade o que Jesus estava mostrando era justamente isso, olha, é possível, né, mesmo sendo um ser humano, guardar os mandamentos, desde que você faça o quê? Siga a lei de Deus. De é o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou mostrando para vocês aqui, né? E ele tinha essa natureza divina justamente ali presente. Sim. A parte de terça vai trazer aqui um milagre também que foi fundamental, que está lá no capítulo 9, que é a cura de um cego de nascença. Essa, na lição, está dividido aqui em duas partes, certo? Traz uma primeira parte que é a cura que Jesus fez e uma segunda parte que fala da, digamos assim, da resposta Das pessoas. do que era a igreja, do que eram as pessoas que deviam ser as primeiras a falar, ih, olha lá que legal, aconteceu uma coisa diferente. É. Então vamos pensar aqui, Vitória, na primeira parte, que é a parte, digamos assim, física da coisa. A parte humana da coisa. Ainda não falando da parte, né, justamente da parte divina. Mas tinha um menino que era cego, né, um jovem, era cego de nascença, e os discípulos estavam debatendo, mas debatendo sobre a cegueira, o que eles estavam falando sobre ele? Quem pode tirar aqui? Eles estavam falando, né, que a cegueira dele era devido aos pais, o pecado. Estava trazendo isso para a parte de assim, da família estar errada, mas não via com os outros olhos, via com os olhos humanos, aquela doença daquele menino. E eles, assim, não entendiam, não compreendiam bem. Como se Deus estivesse castigando Sim. o filho pelo erro dos pais, né? Que era a Sim. grande questão. Quem foi que pecou? Foi ele que pecou? Isso. Foi o pai? Foi o tio? Foi a mãe, né? Isso. E sim, muitas vezes as pessoas chegam a falar, você está passando por isso porque você está pecando, você não está firme, quer jogar às vezes alguma coisa que acontece nessa, igual a essa visão humana, né? De que os pecados que trazem consequências, mas da família, assim, de pecado. Está muito ligado, né, àquela questão de Êxodo 20, capítulo 5, né, versículo 5, que diz que ele visita a iniquidade dos pais no filho até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam. Então eles tinham isso, se a pessoa está sofrendo é porque os seus pais ou ele cometeram um pecado muito grave. Então a gente vê que algumas doenças na Bíblia, elas estavam ligadas a algumas transgressões. A gente pode ver o exemplo de Midian, quando ela teve aquela doença, né, foi ligada a algo de errado que ela fez. A gente vê o servo de Eliseu, quando ele também sofreu daquela enfermidade, estava ligado a algo errado que ele fez. Então eles tinham na mente, se a pessoa está sofrendo uma doença muito grave, foi porque ela ou seus pais tiveram, né? Mas a gente vê que essa questão não é que eles teriam que sofrer pelos erros dos pais, mas que era uma coisa que, assim, se o seu pai errou e o pai dele errou e o filho errou, então a tendência, né? A tendência era de você também errar. Mas não que, tipo assim, Deus ele vai te condenar porque o seu pai pecou por conta disso. E Jesus veio para quebrar isso, para falar assim, não é assim, cada um deve pagar segundo os seus próprios pecados. E existe uma coisa também, né, que as pessoas já tinham sido levadas e influenciadas pelos fariseus, pelos saduceus, pela liderança, né, dessa coisa
de que Deus é um Deus mau, que ele está o tempo inteiro castigando, que ele está sempre olhando de cima, só esperando você pisar na bola e falar, ah lá. Quilômetro errado que você andou, né? Isso, a cuspida no chão que você deu. Pois então, é. sempre um detalhezinho para condenar. Deus, ele não é olhado como um Deus de amor, ele é olhado como um Deus tirano, que fica dando cajadada na cabeça dos outros, sabe? Tipo assim, errou, agora vai pagar. O pai mau. É um Deus castigador. E a verdade não é essa. É claro que a gente sabe, como você disse, né, que existem doenças que, infelizmente, são transmissíveis e que passam. Então, por exemplo, né, digamos que eu tive uma relação impura, ou, por exemplo, eu consumi uma bebida forte, uma bebida alcoólica por muitos anos, o que vai acontecer? Eu vou ter uma doença, eu vou ter uma consequência do meu pecado. Mas o fato é que a gente mora num mundo de pecado. E, como Jesus disse, né, aqui no mundo a gente vai ter aflições. Você sendo uma pessoa boa, você sendo uma pessoa ruim. Porque o mundo ele é ruim, ele é injusto por natureza. Questiona o poder de Deus e o caráter de Deus por causa disso. Quando a gente fala assim, se Deus ele é um Deus bom, por que a criança ali está sofrendo? Por que está tendo uma leucemia? Por que aquela criança nasceu morta? Então, às vezes, elas questionam o caráter de Deus com isso, sendo que não, é uma consequência do pecado. Então, todo mundo está suscetível a isso. Mas aquela criança não pecou. Não deu tempo dela pecar ainda, né? Mas ela foi gerada em pecado. Pois é, exatamente. Esse que é o grande X da questão, né? Que nós já fomos gerados em pecados. Então, inevitavelmente, a gente vai passar por uma coisa. Por que eu fiquei doente? Mas eu sigo os 8 remédios naturais, eu como bem, eu me exercito. Sim, mas você está num mundo que é suscetível a essas coisas. Não é? Deus não te desamparou, Deus não está bravo com você. Né? Ele não fez nada disso. É porque o mundo é assim. Assim, às vezes a gente olha para isso e fica bravo com Deus, né? Mas então Deus não é todo poderoso se ele deixa ter fome na África, se ele deixa criança ter câncer, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que ainda não é hora de que ele intervenha. E essas coisas são um lembrete a todo momento de que, olha, o nosso lugar não é aqui nessa terra, né? Nosso lugar não é aqui. Se fosse tudo confortável aqui, a gente não ia querer ir pro céu, né? Pra quê? Né? Pra que você vai querer a eternidade se aqui você vive bem, né? Então, assim, não é o nosso lugar aqui. Aqui não é a nossa morada, é a temporada. É mais ou menos como aconteceu no último milagre, né, Vitória? Não, mas pra que eu vou trabalhar se o cara tá aí dando pão diariamente? Eu não vou trabalhar, eu vou querer ficar lá. Então, a ideia é justamente essa, né? E Jesus estava aqui justamente para mostrar, olha, nada disso que vocês estão pensando. Né? Não é culpa dele, não é culpa. É um mundo de pecado. E aí ele vai lá, né? A gente vê aqui no capítulo 9, né? No versículo 3, ele vai falar, né? Nem ele, nem seus pais. Mas olha que legal. Para que aconteça o quê? Para que se manifeste as obras de Deus. E aí ele vai lá, cura esse jovem. Só que aí, a gente vai agora para a segunda parte. A partir do versículo 13... vai mostrar que teve alguém que não ficou feliz, né, Joyce? O que foi que aconteceu a partir do versículo 13? Pode ser a Joyce, a Vitória. O que aconteceu aí? Então, no versículo 13, né, ele fala aqui que as pessoas, elas tinham visto, né, que ele tinha sido curado e ele quis passar isso para as outras, mas eles quiseram trazer a parte das regras, né, de Jesus estar curando no sábado. Eles não ficaram felizes por Jesus ter feito aquele milagre, mas está transgredindo uma lei. Como ele era assim, uma pessoa que o milagre poderia não ser de Deus por conta disso. Eles julgaram, né, isso devido a essa parte, né, de pegaram um ponto que não tinha nada, que o milagre era bem maior que isso, mas eles quiseram trazer para esse outro lado das pegaram, começaram a interrogar, apertar aqui, apertar dele. Não, quem foi, o que foi que aconteceu. E como nós falamos... Uma coisa tão grande, e eles presos a pequenos detalhes ali, né? E eu achei interessante que a lição fala assim, enquanto o cego viu, eles estavam cada vez mais cegos. Então, eles estavam numa cegueira espiritual. Eles estavam vendo uma coisa, né, contemplando algo que eles tanto esperavam
porque eles acreditavam nessa profecia. E quando chegou aquele momento, em vez de eles falarem assim, nossa, Jesus chegou, o milagre aconteceu. Não, eles começaram a procurar questões aqui para ir contra Jesus, né? E que eles começam a perguntar, interrogar aquele cego ali, em vez de falar assim, nossa, a gente quando vê, né, uma tragédia acontecendo e alguém ficando bem depois que aquilo acontece, né, a gente vê um milagre acontecendo, a gente fica feliz, a gente comemora com aquela pessoa. Agora, no caso, eles não, eles começaram a interrogar. Você pensa, alguém acaba de sair de um hospital, por exemplo, e fica bem, e você vai começar a interrogar, mas qual que foi o médico que te operou? Mas por que ele fez isso? Qual o procedimento que ele utilizou ali? Então, não, você tem que contemplar a maravilha do milagre ali, né? E aqui, então, eles começam a questionar aquele cego, né? E perguntam assim, a identidade, novamente, a questão da identidade de Jesus, né? Quem que foi aquele que te curou? Eles queriam saber mais a identidade de Jesus e saber o que ele tinha feito, igual a Joyce falou. Pra quê? A maneira que Jesus fez o milagre, né, de ali colocar cuspe, né, de passar ali, para eles aquilo ali era uma afronta acontecendo no dia de sábado. Então eles estavam mais preocupados com a questão do ponto que condenaria Jesus do que do milagre em si. Né? Foi um pouco que nós falamos aqui semana passada também, né? Aquela questão. Se a gente fosse trazer para uma questão mais atual, é mais ou menos a gente imaginar assim, sabe? Você está na igreja e aí chega uma pessoa, ou às vezes um irmão que se afastou durante muito tempo, e ele, obviamente, sei lá, passou 10 anos fora da igreja, 20 anos, ele tá totalmente diferente. Às vezes ele fez tatuagem, às vezes ele, sabe, ele tá com um cabelo que às vezes não é o cabelo que a gente espera, às vezes ele tá, se for uma moça, às vezes ela tá usando brinco, tá usando, sabe, colar, essas coisas, e aí, finalmente, essa pessoa veio pra igreja, voltou pra igreja, e aí a gente começa, né, mas e esse brinco aí? Não, mas sim. E essa tatuagem aí? Vai tirar, né? Vai te remover. E essa calça não tá muito em cima do joelho, não? Esse sapato aí não tá legal, não, hein? Começa a se aprender, né? Para a pessoa ir até Jesus. Eu falo isso nem é tanto até nem o rebatismo, mas o próprio batismo, né? Às vezes fala assim, mas a pessoa tá preparada ali para aquele batismo. Claro que tem que ter uma preparação, a gente sabe, mas às vezes coloca um empecilho para que aquela pessoa vá até a Cristo, sendo que Cristo que vai transformando ela, né? E a gente sabe que nem nós, né, que já estamos há anos na igreja, a gente é 100%, não é perfeito. Não é, né? Então é um dia a dia, né? Uma escada de preparação que a gente vai tendo. Às vezes a gente volta 2, 3 degraus, às vezes a gente volta lá no início da jornada, né? Mas é um degrau de preparação, né? O pastor Wender esteve com a gente no Batismo da Primavera e ele falou um pouco sobre essa questão, né? Da santificação. O primeiro passo é justamente nós aceitarmos, nos achegarmos a Jesus. A santificação depois é uma jornada que começa no nosso batismo, ou às vezes no nosso rebatismo, e vai para a vida inteira. Sim. Né? Jesus estará conosco a todos os momentos, o Espírito Santo estará conosco a todos os momentos, para nos ajudar a permanecer firmes. Só que o mais importante é justamente o primeiro passo. É aceitar essa divindade, aceitar que fala assim, não, só Jesus, só o Espírito Santo tem o poder de me salvar, de mudar a minha vida. E às vezes a gente fica colocando empecilho, porque a gente já quer que a pessoa já chegue perfeita, né? Ó, só vai batizar se já tiver largado tudo. Só vai cantar na frente se for o melhor cantor do mundo. Olha, só vai pregar se não gaguejar, porque se gaguejar não pode ir. Então essas coisas desse tipo, né? E eles colocaram aqui um super empecilho. Eles impediam de ir às sinagogas, de frequentar as sinagogas se você estivesse declarando que Jesus era o Cristo ali. Então, quando eles foram questionar aquele cego, eles não foram só questionar ele. Eles também queriam, tipo assim, colocar ele como exemplo. Tipo assim, ó, se ele declarar agora que Jesus é o Cristo, a gente já vai exterminar ele da sinagoga para ninguém mais declarar que Jesus é o Cristo. Eles já colocaram um empecilho gigante e aí eles foram fazendo de tudo para que ele para ele falar, né? E aqui no começo o cego ele fica meio retraído, ele só fala assim, né? Fala o básico. Eles vão, chamam os pais deles, né? Fala assim, agora a gente vai pegar. E os pais também sabiam dessa questão da sinagoga. Aí os pais falaram, não, ele já é de maior de idade, ele sabe responder por si. Passaram a bola pro filho de novo. E aí aqui na segunda hora que esse cego, ex-cego chega, ele já fala abertamente, ele fala assim, não, eu sei quem eu era cego, agora eu vejo. Então ele fala assim, se ele não é o Cristo, né? Quem mais pode ser? Quem mais pode ser? Né? Pra gente finalizar então, Vitória, nós vamos ver o último, e esse pra mim aqui é sem dúvida, foi, digamos assim, o último prego no caixão que selou, né, com perdão aí o trocadilho, porque a gente tá falando sobre a ressurreição de Lázaro, nem pensei nisso, né? Mas que sela, que deixa claro que Jesus não era
só um homem. Porque o que ele fez aqui era impossível. Conta pra gente então, como é que foi? É que está no capítulo 11, né? Capítulo 11 do livro de João. O que isso trouxe de importante? Foi uma coisa, né, no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, que a gente não consegue descrever, né? Porque uma pessoa, quando ela morre, quando ela vem a óbito, ela tem um tempo certo para ser enterrada, porque depois ela já entra em estado de decomposição, é rápido. E assim, depois de 4 dias, eu costumo falar que esse foi um milagre assim, extraordinário. Não que os outros não sejam, mas depois de 4 dias, ressuscitar uma pessoa, é o poder de Deus, a divindade está totalmente expressa, assim, de uma forma incrível nesse milagre, né? E assim, é uma coisa que as pessoas daquela época, eles viram, e se fosse assim, igual a cidade deve ter parado, né, com esse milagre, porque é o extraordinário. Como a própria Marta disse, né? Senhor, já tá Já até cheira fedendo, mal. já tá até fedendo, já foi, agora não tem como, né? Uhum. Pode falar, Vitória. Então, e a gente vê que antigamente tinha aquela crença da data, né, dos dias. Então eles falavam que até o 3º dia, cada um tinha uma crença diferente, que falava assim, tinha como resolver a solução da morte até o 3º dia. Então Sim. tinha algumas crenças que acreditavam nisso, né, que iam para um outro lugar, né, e tinha aquela questão do embalsamento, que ia para outra vida. E Jesus esperou justamente o 4º dia para falar assim, não, até 3 ainda dava, mas o 4º dia realmente tem que ser um ser divino, né? E ele, além de ressuscitar Lázaro, ele ainda fala, eu sou a ressurreição e a vida. Novamente, o eu sou, né? Novamente, Sim. a identidade de Jesus ali. E aqui ele faz um milagre, igual a Joyce falou, é extraordinário. É algo que nunca antes tinha acontecido, né? Alguém morto voltar a viver depois de 4 dias, né? Isso era... Exatamente. E isso mostra, né, a grandiosidade de Deus como um todo, né? Porque como você disse, era uma questão cultural, né? As pessoas acreditavam que até o 3º dia a alma, ela ainda havia uma certa conexão, porque ela ainda não tinha cruzado o rio, né? Porque o que acontece, os romanos, elas tinham uma conexão muito forte com a cultura grega. Sim. Então ele não tinha cruzado o rio Esfinge ainda para Estígia, aliás, né? Para o submundo, digamos assim. Então ainda havia uma remota chance dessa alma reencarnar e a pessoa voltar à vida, né? E Jesus vai mostrar, olha, eu sou maior do que qualquer Deus que você acredite, qualquer religião, qualquer crença que você tenha, eu represento a figura, estou aqui representando, né, a figura de Deus. E a vida só existe em mim. Não tem como ter outra pessoa. Todas as crenças sempre tentaram, né? Grega, egípcia, sempre tentaram fazer essa coisa de um pós-vida, né? Então eles sempre buscavam isso. E a gente vê que atualmente também, né? Hoje em dia tem vários cientistas que buscam esse pós-vida. E Jesus, ele fala assim, pós-vida existe só em mim. Eu sou o único capaz de dar a vida. Até porque, assim, muita gente ainda faz pesquisas para conseguir dar uma vida a um robô, a um ser inanimado, não conseguiram. Então, o único capaz de dar a vida e também de ressuscitar era Jesus. Era Jesus. Era e é, né? Era e é. E nós cremos que um dia ele voltará para nos dar, então, verdadeiramente, uma vida agora, não de 80 anos, 90, que quando você vai passando dos 40 já começa a aparecer os primeiros fios de cabelo branco, né? Tem gente que antes, as dores. Agora uma vida eterna, sem nenhum tipo de sofrimento, num mundo justo. Num mundo justo em que a gente não vai mais ficar doente, né? Não vai ter mais problemas, ninguém vai sofrer mais por culpa dos seus pecados ou por culpa, às vezes, do erro de outras pessoas. Um mundo verdadeiramente justo. Acho que é nisso que nós não cremos. Por causa de nós, né? Justo por causa de Jesus. Porque se fosse por causa de nós, a gente nunca ia conseguir essa justificação, né? Nosso destino, o salário seria somente a morte e acabou ali. Agora Jesus não, ele veio falar assim, mas o meu sacrifício, o meu sangue, ele é o dom da vida eterna, né? E através dele você vai conseguir viver eternamente. Amém. Bom, nós precisamos acabar, que o nosso tempo já, acho que até passou um pouquinho, mas
como eu sempre digo, né, eu acho que foram bons momentos aqui em que nós pudemos recapitular muitas coisas, nos relembrar de muitas coisas. Eu só esqueci agora quem fez a primeira oração, se foi a Joyce ou foi a Vitória. Foi a Joyce. Foi a Joyce. Então, Vitória, termina pra gente, por favor, com uma última oração. Com certeza. Vamos orar. Nosso maravilhoso Deus e Pai, podemos, Senhor, tirar valiosas lições aqui, Senhor, do seu caráter, da sua identidade e descobrir, Senhor, e reafirmar, né, que somente em Ti há vida, Pai, porque somente o Senhor foi 100% homem e 100% Deus, viveu aqui na terra, foi sujeito aos mesmos sofrimentos que nós, às mesmas tentações que nós, mas mesmo assim o Senhor venceu e venceu a morte também, Pai, para mostrar para nós que somente em Ti há vida. Por isso, Senhor, que nós possamos nos apegar ao Senhor, que nós possamos dedicar a nossa vida a Ti e nunca esquecer de quem Tu és, ó Pai. Cuide de cada um de nós, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 E é você que nos escuta, que você possa ter uma ótima semana também. E na semana que vem nós vamos começar, né, nós temos, a nossa história chama assim, a história de fundo, né, o prólogo. Nós vamos começar, João vai falar de uma maneira um pouco agora mais filosófica para nós. Então, do que, né, assim, da profundidade da pessoa de Jesus. Então não deixe de estudar a sua lição essa semana também. E semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos aqui para recapitular e passar bons momentos, como passamos hoje também. Que Deus nos abençoe, abençoe a você e que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Tchau, tchau e até semana que vem.